boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Hoje vamos para mais um Aprendendo com Questões. O assunto hoje é muito importante porque está tendo um aumento na prevalência, tanto na prática clínica, como também cada vez mais está sendo cobrado nas provas. Então o assunto hoje vai ser alergias alimentares. Então, pessoal, a alergia alimentar, ela precisa de duas coisas para que ocorra. Então, a primeira é uma resposta imune anômala a algum antígeno. E lembra que esse antígeno vai fazer o seu efeito principalmente atendendo a sua estrutura tridimensional. Então, quando a gente altera essa estrutura tridimensional, a gente pode sobrepujar esse mecanismo imune anômalo. Outra coisa que eu preciso para ter uma alergia alimentar é a ingestão ou contato com esse antígeno alergênico. Então, a gente precisa desses dois aspectos para que a alergia alimentar ela ocorra, independente do tipo de manifestação clínica. Os antígenos mais comuns, os alérgenos alimentares mais comuns são o leite de vaca, disparado, a principal causa de alergia alimentar na infância, soja, clara do ovo, trigo, amendoim, nozes e até os peixes. Outro aspecto que a gente precisa lembrar são as características que vão fazer com que aquele paciente tenha um risco aumentado para alergia alimentar. O primeiro é o substrato genético. Então, história familiar de alergia a alguns antígenos alimentares aumenta o risco daquela criança também ter alergia alimentar. Outra é a exposição a proteínas de alta capacidade alergênica. E aqui eu lembro a vocês, por exemplo, a importância do aleitamento materno. Tanto pela diminuição do risco de alergia alimentar, especialmente em crianças mais jovens, já que o leite materno tem, por exemplo, imunoglobulinas e outras estruturas que fazem com que tenhamos uma exclusão imunogênica. Então, a proteína do leite materno, mesmo ela sendo homossimilar, porque é da mesma espécie, ela vai ter menor repercussão em relação à alergia, já que a gente tem essa exclusão imunológica causada por outros componentes do leite materno. Outro ponto que a gente precisa lembrar é que a quebra dos mecanismos de defesa do trato gastrointestinal pode fazer com que o risco à evolução para uma alergia alimentar ele seja maior. Como assim? A gente lembra que quanto mais jovem um lactente for exposto, por exemplo, ao leite de vaca, seja ele em fórmula infantil ou principalmente no leite de vaca integral, maior o risco dele evoluir com alergia alimentar. Outro ponto que a gente não pode esquecer são crianças que fazem quadros, por exemplo, como uma colite inespecífica na infância, seja por infecção, seja porque ela vai ter uma enterocolite. E posteriormente, quando é exposta a antígenos alimentares, em especial, de novo, o leite de vaca, seja fórmula infantil, ou até algumas vezes ao leite materno, ela evolui com o quê? Com alergia alimentar. Porque a gente tem uma maior permeabilidade desse trato gastrointestinal lesionado. Então, olha que coisa importante para a gente lembrar sobre alergias alimentares. Felipe, e fora isso, a gente vai precisar lembrar de mais alguma coisa? Sim. História alimentar, privação do aleitamento materno, uso de fórmulas lácteas, introdução precoce de alimentos sólidos e comorbidades alérgicas, lembra lá da marcha atópica, elas são descritas como fatores de risco, muito baseado nesses aspectos aqui, dos três componentes dessa alergia alimentar que a gente sempre vai precisar lembrar. Então, pessoal, lembra desses conceitos porque eles podem, agora nas questões mais modernas, cobrando assuntos que não necessariamente caíram em outras provas, elas sejam colocadas para vocês. Então, vamos lá, para a gente não perder o costume, sobre uma questão lá da CESPE 2020 R3 de Pediatria, perguntando quais são as manifestações clínicas em correspondência ao mecanismo imunológico envolvido. Então, tentem responder aí. Então, para a gente responder esse tipo de questão, eu preciso lembrar do quê? Dos tipos de manifestações clínicas das alergias alimentares. A gente sempre vai dividi-las em três grupos. A tipo IgE mediada, aquelas que acontecem mais rapidamente, minutos ou até geralmente 2 horas após a ingestão. Naqueles do grupo de manifestações clínicas não IgE mediadas, ou seja, uma imunidade relacionada às células. E aí a gente pode ter respostas bem tardias, inclusive dias após a ingestão daquela proteína, daquele alérgeno alimentar. E temos a resposta mista, que vai ter componentes IgE mediados e componentes não IgE mediados.
Eu vou trazer para vocês agora uma tabelinha que divide esses grupos de manifestações clínicas a depender do mecanismo fisiopatológico associado. Então, como vocês olham, nessa tabelinha aqui da IgE mediada, a gente lembra da urticária, do angioedema, da anafilaxia, ou seja, reações alérgicas que são costumeiras na vida de um pediatra, mas a gente não pode esquecer da hipersensibilidade gastrointestinal, então aquela criança com dor abdominal, com um quadro de vômitos, logo após a ingestão de determinada proteína alergênica, de algum alérgeno específico e que melhora com a adrenalina. A síndrome oral alérgica, então seria uma hiperemia, um edema de lábios, uma sensação de ardor, de queimação, a disfagia, uma odinofagia, que está muito comumente também associada ao consumo quase imediato de alguns tipos de alimentos e, obviamente, a rinoconjuntivite alérgica. Já na aba daquelas manifestações não IgE mediadas, a gente lembra de quem? Da dermatite de contato, da dermatite epertiforme, a entero ou proctocolite induzida por proteínas, inclusive com quadros que podem ser, pessoal, amedrontadores, semelhantes a uma sepse com desidratação, com choque devido às perdas importantes, e ainda podemos falar da síndrome de Rainer, que é uma hemosiderose pulmonar. É um paciente que vai ter um quadro pulmonar, em geral, associado à alergia à proteína do leite de vaca. Nesse grupo de não IgE mediada, a gente vai parar um pouquinho, por quê? Porque a maioria das questões de prova trazem aquele paciente que está ótimo e faz um quadro de colite. Ou seja, um paciente que às vezes não tem alteração da consistência das fezes, ou seja, as fezes estão de consistência normal para aquele padrão da criança, e começa a apresentar sangue. Só que o estado geral da criança ele é ótimo. E por acaso, as questões também trazem o quê, Felipe? Trazem uma criança que acabou de introduzir ou algum alimento complementar, ou em especial, porque a maioria das questões cobram isso, colocam a introdução de leite de vaca ou de fórmula infantil na criança que estava previamente só utilizando o leite materno. Então isso, pessoal, é muito marcante para esse tipo aí de manifestação. Já no grupo, pessoal, das manifestações clínicas com mecanismos mistos, a gente vai lembrar de quem? Da dermatite atópica, da esofagite eosinofílica, da gastrite e da enterocolite também eosinofílicas e da asma. Essas manifestações, elas podem ser tão precoces quanto a IgE mediada, como elas podem ser muito tardias como o mecanismo não IgE mediado. Qual é a importância disso? A importância é que no caso, por exemplo, da dermatite atópica e da asma, que são quadros bastante prevalentes na faixa etária pediátrica, algumas vezes a gente vai se perguntar se essas manifestações elas estão aparecendo por causa de uma alergia alimentar ou, na verdade, é o mecanismo, é a evolução natural dessas doenças. Até porque elas são muito prevalentes. E a outra coisa que vocês não podem esquecer é que a ingesta daquela proteína alergênica, daquele antígeno alimentar, ele pode estar muito afastado daquele momento de piora, de exacerbação da doença. Então, ela é muito difícil de você conseguir, localizar, de conseguir interpretar que aquele antígeno alimentar está levando aquelas manifestações clínicas. Então, lembra aí desse tipo de manifestação associada à alergia alimentar e vamos voltar para a questão. Então, síndrome da alergia oral. A gente está falando de uma mediada por IgE, letra A. Esofagite eosinofílica, mecanismo misto. Síndrome da enterocolite induzida por proteína alimentar, a famosa FPAS, que pode causar quadros graves, semelhantes a uma sepse. A gente vai lembrar aqui, celular, não IgE mediado. Dermatite epertiforme, não IgE mediado. Dermatite atópica, mecanismo misto. Então, qual é a resposta? É o que está na letra A, justificando tudo isso que a gente já explicou. Vamos lá para mais uma questão. Observem aí, a CESPE em 2019, na prova de acesso direto, coloca um lactente de 4 meses. Olha que dado, recebeu leite materno de forma exclusiva até 1 mês de vida e foi iniciada a fórmula para a idade, à base de caseína e soro de leite com lactose. Fórmula infantil, não está falando de leite integral. Junto com isso, colocaram mucilagem, então já tem um erro alimentar aqui importante. Antes tinha bom ganho ponderal, tinha hábito intestinal normal, e aí aos 3 meses de vida, começam a diarreia aquosa, com úlceras perianais, distensão abdominal, retificação da curva de ganho ponderal. Há relato ainda de 2 episódios de sangue nas fezes. Dada a maior frequência e características clínicas, qual é o diagnóstico mais provável para esse paciente? Vocês não vão ter dúvida,
Porque vocês já estão diante disso, do assunto da alergia alimentar. Mas vamos tentar imaginar como é que seriam as manifestações clínicas da principal alergia alimentar da infância, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Então, pessoal, ela é a mais comum da infância e olha aqui, primeiro dado, isso não é intolerância à lactose. Intolerância à lactose é uma dificuldade do indivíduo, né, de digerir a lactose. Então, em geral, a gente tem uma ausência de quem? Da lactase. Na pediatria, o tipo mais comum de intolerância à lactose é a intolerância transitória, que a gente lembra naqueles diagnósticos diferenciais de diarreias persistentes. Então, a criança teve uma diarreia aguda, de qualquer etiologia, em geral viral, aquela parte apical dos enterócitos ela é destruída, e é naquela localidade que a gente tem uma maior concentração de lactase, e a criança melhora daquele quadro infeccioso, na grande maioria das vezes autolimitado, mas ela vai passar por um período em que a lactase tem seus níveis diminuídos. E aí, na hora que a criança ingere uma maior quantidade de lactose, ela tem uma piora da diarreia. Mas é uma diarreia, pessoal, causada por uma deficiência transitória dessa lactase. Então, naquele momento, ela teve intolerância à lactose. A alergia à proteína do leite de vaca é outro mecanismo completamente diferente. Tem associação com reação imune anômala a determinado antígeno, no nosso caso aí, alguma proteína do leite de vaca. E as manifestações clínicas da PLV, pessoal? As manifestações clínicas da alergia à proteína do leite de vaca são muito semelhantes àquelas que a gente já viu de forma genérica para as alergias alimentares. A gente vai colocar aqui na tela aquelas que são mais comuns para a PLV. Vamos lá. Primeira manifestação cutânea, de longe. Então, urticária, angioedema, logo após o consumo dessa proteína do leite de vaca. As manifestações digestivas, que de longe são as que mais caem em prova. Então, as manifestações digestivas, lembra comigo, né? Eu tenho esofagite e gastrite eosinofílica, que é um quadro bem semelhante a uma DRGE, mas que não responde às suas medidas. Então, aquele paciente que tem irritabilidade, que tem baixo ganho ponderal, que às vezes regurgita demais, e aí a gente trata como uma DRGE, ele não responde, aí a gente vai começar a fazer diagnóstico diferencial aí, opa, será que esofagite, gastrite eosinofílica associada à PLV não é a causa? Aí a gente começa a fazer essa triagem. O FPAS, né, que é enterocolite induzida por proteína, e aí nesse caso aqui é um paciente que vai parecer uma sepse, desidratação, uma palidez, hipotonia, uma diarreia, às vezes com muco, com sangue, vômitos. Então é um paciente que chega um pouco mais grave, inclusive é uma urgência quando a gente fala, né, no contexto aí de um FPAS. E uma proctite e proctocolite. Essa daqui eu vou até assinalar. Por quê? Porque para a prova, quando aparece uma proctite ou uma proctocolite num paciente que está bem, clinicamente bem, mesmo que tenha sangue nas fezes, pessoal, a suspeita de APLV já tem que vir na sua cabeça. Então é aquele paciente bem clássico. Ele vai ter, às vezes, diarreia ou às vezes até fezes em formato normal, mas vai ter sangue nessas fezes, na ausência de febre, na ausência de outros sinais sistêmicos, e em geral o paciente acabou, por acaso, de consumir, tá certo? Proteína de leite de vaca. Seja fórmula infantil, seja até o quê? Leite integral. Às vezes essas proctites ou até as proctocolites podem evoluir também com úlceras na região perineal. Então esses marcos são importantes para vocês que vão fazer a prova. Outra manifestação é as manifestações respiratórias, então sibilância, edema de glote, que podem aparecer após o consumo, e obviamente as manifestações sistêmicas, e aqui a gente lembra da anafilaxia, que aí sim é uma emergência, você vai precisar tratar como se fosse anafilaxia, e vai ter que fazer, obviamente, a triagem. Geralmente a proteína do leite de vaca, caso o paciente faça consumo, a gente vai ter que pensar, tá? Então vamos lá, voltar para a questão. Então, essa criança de 4 meses, que começou a utilizar a fórmula infantil, evoluiu com diarreia aquosa, às vezes com sangue nas fezes, úlceras perineais, distensão abdominal, retificação da curva de ganho ponderal, qual é a nossa suspeita principal? Com certeza, alergia à proteína do leite de vaca. Doença celíaca, a gente esperaria uma criança mais velha após a introdução alimentar. E lembra que doença celíaca, em geral, vai fazer desabsorção e não colite. Sangue nas fezes marca muito mais colite, então doença celíaca não seria suspeita. Intolerância à lactose a gente já conversou. É outro aspecto. Intolerância à lactose, outro quadro de desabsorção de carboidrato. Então, fezes explosivas, hiperemia perineal por má absorção desse carboidrato. A doença de Crohn, é claro, né, pessoal? Aí é clássico.
O paciente tem diarreia e tem sangue nas fezes. Aí já vai na cabeça doença inflamatória intestinal. Só que olha aqui, eu tô falando de uma criança de 4 meses de vida. Então isso já marca muito, porque doença de Crohn é raro em criança. Ainda mais com 4 meses de vida, mais raro ainda. E lembra que a doença de Crohn pode ter muito mais sintoma sistêmico. Então um paciente que realmente vai ter uma retificação da curva de ganho ponderal, pode ter febre, anemia é uma coisa bem marcante e óbvio, né, pessoal? A gente esperaria uma criança mais velha ou que você nem pensasse em APLV. Ele, usando a fórmula infantil, principal suspeita não vai ser doença de Crohn, vai ser APLV. Fibrose cística, Felipe. Fibrose cística lembra quadros de sibilância, de repetição, quadros de infecção respiratória, de repetição, pacientes com desabsorção por insuficiência pancreática exócrina e não colite. Então, ó, dentre essas possibilidades, a alergia à proteína de leite de vaca, de longe, é a nossa principal causa e lembra disso para a prova. Criança pequena, estava mamando, começou fórmula para a idade e aí evolui com esse sangue nas fezes sem mais nenhuma alteração para você pensar em outras doenças. Então, vou voltar para mais uma questão, pessoal. Parece que ele leu o que a gente acabou de falar. Na verdade, ele escutou o que a gente acabou de falar. Ele coloca aí, lá em Minas Gerais, 2018, acesso direto no PSU, ele coloca um lactente de 7 meses, que estava em aleitamento materno exclusivo, e há um mês começou fórmula láctea. Tem diarreia de fezes líquidas, rajas de sangue, perda de peso e distensão abdominal. Ele está afebril e quer saber qual é o diagnóstico mais provável. Pessoal, você já não tem dúvida. Tem uma criança jovem que estava em aleitamento materno exclusivo, começou fórmula infantil e pá! Diarreia com raios de sangue, perda de peso e distensão abdominal. Alergia à proteína de leite de vaca é o diagnóstico mais provável, com certeza. A letra B traz uma infecção intestinal por bactérias. Então quer dizer que eu estou com a diarreia como patógeno, a salmonela invasiva. Em geral, esse quadro, pessoal, é bastante agudo, ele não teria 2 semanas. E o outro ponto é que essa salmonela, ela cursaria com um quadro o quê? Febril. Quando ele coloca a febril aí no enunciado, é justamente para dizer, olha, não é uma infecção, isso não é uma diarreia aguda causada por agentes infecciosos. Cuidado com isso. A letra C fala da intolerância à lactose. Isso aqui vocês já vão chutar. Por que você chuta? Vamos aqui comigo. Intolerância à lactose, falta de digestão da lactose. Então, se eu não consigo digerir a lactose, qual é o quadro clínico, pessoal? Diarreia por má absorção de carboidrato. Então, a diarreia com conteúdo ácido, fezes às vezes explosivas e dermatite perianal. Essas fezes são muito ácidas, então ela vai lá e deixa tudo hiperemiado. O pólipo intestinal não é o nosso diagnóstico. Por quê? Porque o pólipo intestinal é sangue e mais nada. Não justificaria diarreia, não justificaria perda de peso e muito menos a distensão abdominal. E outra coisa é que o pólipo intestinal você relacionar com o início de fórmula láctea, aí seria muito forçação de barra. Então, ó, não esquece desse contexto, desse protótipo de paciente para a gente responder essa questão. Vamos lá para mais uma questão. Tentem responder essa daí, que é um assunto novo lá da SUS 2019, acesso direto. Uma criança de 3 meses de idade está em aleitamento materno exclusivo e apresenta rajas de sangue nas fezes, estado geral satisfatório e ganho de peso adequado. Ocasionalmente tem cólica, tem irritabilidade, tem choro excessivo. Qual a recomendação mais adequada? Olha aí, pessoal, essa criança aí denunciada, ela está em aleitamento materno exclusivo, ela fugiu do nosso protótipo. Só que ela tem raios de sangue, mas tem o estado geral o quê, ó? Satisfatório. Tem ganho de peso adequado. Tem ocasionalmente cólica, irritabilidade e choro excessivo. Então, nosso problema maior é esse quadro de irritabilidade e de sangue nas fezes. A suspeita maior é de quem, pessoal? Mesmo fugindo do protótipo, de alergia à proteína do leite de vaca. Felipe, qual é a conduta que eu vou fazer no APLV? Eu vou ter que fazer, né, pessoal, o diagnóstico. Antes de tomar qualquer conduta, eu tenho que diagnosticar. E como é que a gente vai fazer o diagnóstico, né, pessoal? O diagnóstico da APLV é baseado em 3 etapas. Primeiro, a suspeita clínica. História clínica, exame físico, fatores de risco. E depois a gente vai fazer o que nós chamamos de dietas de eliminação ou de restrição. Então a gente vai tirar aquela proteína culpada, no caso a proteína de leite de vaca, e vai deixar essa criança um tempo sem essa proteína. A dieta de eliminação, basicamente, elas vão ser feitas de que forma? Primeira, naquelas crianças de aleitamento materno exclusivo, a gente vai fazer uma restrição dessa proteína na dieta materna. Na verdade, é uma exclusão. E nos casos daqueles pacientes que já fazem uso de fórmula infantil, a gente vai fazer dietas terapêuticas. Fórmulas extensamente hidrolisadas ou fórmulas de aminoácidos.
O normal é que aconteça o quê? O alívio dos sintomas. Então, se a gente está pensando que isso é uma alergia alimentar, depois que eu faço a exclusão daquela proteína, daquele antígeno alimentar, vai ter um alívio da sintomatologia. Depois que a gente atinge o alívio dos sintomas, ou seja, o paciente ficar assintomático, a gente vai submeter esse paciente a um teste de provocação oral, que nada mais, nada menos é o oferecimento daquela proteína alimentar de novo. Se o paciente ele volta a ter manifestações clínicas, a gente fecha o diagnóstico. E aí, a gente vai precisar o quê? Fazer o tratamento que consiste na exclusão dietética